Olá, tudo bem com você? Começamos agora a edição do TV Jornal desta terça-feira, 30 de junho, com as principais notícias de Votuporanga e região. Seja muito bem-vindo, vamos conhecer os destaques de hoje. Mulher é detida por porte de arma durante festa junina em Valentim Gentil. Frequentadores registram a aparição de sucuri durante passeio no Parque da Cultura. Jorge Seba anuncia licença e vice-prefeito Torrinha assumirá a Prefeitura de Votuporanga por 20 dias. Receita Federal adotará sistema alfanumérico na emissão de novos CNPJs. E também temos uma reportagem especial sobre empreendedorismo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. Uma mulher foi presa em flagrante neste fim de semana em Valentim Gentil por porte ilegal de arma de fogo durante um evento junino realizado na cidade. Segundo a Polícia Militar, um revólver calibre 32 com 6 munições foi encontrado na bolsa da mulher após uma denúncia. Ela foi levada para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Depois, foi liberada mediante o pagamento de fiança. A notícia é do Voto News. E uma sucuri chamou a atenção dos frequentadores do Parque da Cultura em Votuporanga durante o último fim de semana. Na noite de sábado, o animal foi flagrado enquanto se deslocava sobre a estrutura de concreto às margens da represa existente no local. Segundo relatos, a cobra tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. Ao perceber a presença das pessoas, ela retornou para a água. O entorno da represa é protegido por uma cerca e conta com placas de advertência que proíbem a entrada na água, medida adotada para garantir a segurança da população e preservar o ambiente natural. Lembrando que a orientação é que, ao avistar animais silvestres, as pessoas mantenham distância e não tentem capturá-los nem alimentá-los. As informações são do Voto News. E agora, mudando de assunto, o Ministério da Saúde deu início a um projeto piloto para o uso da semaglutida no Sistema Único de Saúde, o SUS, como parte do tratamento da obesidade. Vamos conferir. Segundo o Ministério da Saúde, o estudo acompanhará 250 pacientes no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. O objetivo é avaliar a efetividade, impacto clínico e a viabilidade orçamentária do tratamento para uma futura incorporação ao SUS da semaglutida. O público-alvo são pacientes com obesidade grave ou obesidade com complicações cardíacas que já têm indicação para a cirurgia bariátrica e não responderam a tratamentos convencionais. O estudo terá 2 anos de monitoramento contínuo pelo Ministério da Saúde. A inclusão definitiva da semaglutida pelo SUS depende da avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, o CONITEC. Agora, falando em economia, dados do Ministério do Trabalho apontam crescimento na geração de empregos formais no país. Segundo a pasta, o Brasil já soma mais de 60 milhões de vínculos ativos. Vamos conferir os números com Danilo Arroio. Segundo o Ministério do Trabalho, foram 62,2 milhões de vínculos ativos, uma expansão de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os destaques foram para a geração de vagas, com aproximadamente 2,7 milhões de postos com carteira assinada nos últimos 12 meses. Além disso, a faixa etária entre 18 e 24 anos liderou o crescimento do emprego formal, registrando aumento de 18,9%. A participação feminina também teve avanço expressivo na inserção das mulheres no mercado formal. Os maiores saldos de contratações foram em Minas Gerais, com um pouco mais de 271 mil novos vínculos, seguido por São Paulo, com 148 mil novos vínculos. A área de serviços liderou a criação de vagas, impulsionado pela administração pública, educação e também a saúde. E se você está em busca de aumentar ainda mais o número de empregos formais no Brasil e procura uma oportunidade de trabalho, Votuporanga tem diversas vagas de emprego abertas nesta semana. Vamos conferir no nosso quadro Teleemprego. A Santa Casa de Votuporanga está com processo seletivo aberto para auxiliar técnico em enfermagem, centro cirúrgico, aprendiz, técnico em refrigeração, auxiliar administrativo, captação de recursos, enfermeiro assistencial UTI geral, técnico em enfermagem UTI neonatal, técnico em enfermagem UTI geral, técnico em enfermagem hemodiálise, estagiário de enfermagem.
Se você ficou interessado, envie seu currículo para trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br e concorra às vagas. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para recepcionista de hotel, embalador, montador de móveis, vendedor externo, operador de loja, PCD, auxiliar de padaria, promotor de vendas, repositor de frios, operador de loja, depósito e mercearia, zeladoria, soldador, serralheiro, lavador, pedreiro. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. Acesse o site www.empregavotu.com.br e cadastre seu currículo para concorrer às vagas. Na Associação Comercial de Votuporanga, ACV, você encontra vagas para apoio de loja, atendente garçom-garçonete, atendente de padaria, frios, auxiliar de comércio, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico, auxiliar de saúde bucal, consultora volante, cozinheira, entregador, estoquista, fonoaudiólogo, jovem aprendiz, lavador de máquinas pesadas, marceneiro, mecânico, montador de estrutura, operador de caixa, operador comercial, pedreiros, pós-venda, promotor de vendas, prospecção de clientes, psicólogo, representante comercial, soldador, terapeuta ocupacional e vendedor para diversos segmentos. Se você ficou interessado, envie seu currículo para emprego@acvnet.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 320022. A ACV fica na Rua Mato Grosso, número 3549, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. Ainda falando sobre economia, outra alternativa para a geração de emprego e renda é o empreendedorismo. No último fim de semana, foi comemorado o Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Responsáveis por mais de 97% dos negócios ativos no país, elas movimentam a economia, geram empregos e transformam a vida de milhares de brasileiros. E fomos em busca de histórias de pessoas que decidiram investir em seus próprios sonhos. Vamos conferir na reportagem de Isabela Sami. Elas estão nas ruas, nos bairros, nas pequenas e grandes cidades. São padarias, lojas, salões, negócios que movimentam a economia todos os dias. Segundo o Sebrae, as micro, pequenas e médias empresas, juntamente com os microempreendedores individuais, representam 97% dos negócios ativos no país, correspondendo a mais de 26% do Produto Interno Bruto brasileiro. E essa é uma realidade também aqui do interior paulista. Na região de Votuporanga, esses números reforçam o papel dos pequenos negócios no desenvolvimento da economia local e da geração de renda, mas também na geração de emprego. No ano de 2025, de cada 10 empregos, 7 foram criados pelas micro e pequenas empresas. E isso mostra o poder da economia, o poder de negócio e o poder do empreendedorismo dessas micro e pequenas empresas para a nossa região. Por trás das estatísticas existem histórias e rostos. Um deles é o da Thelma. Depois da aposentadoria, ela e o marido decidiram recomeçar. Ao voltarem para Votuporanga, transformaram a paixão pelos doces em um negócio familiar. E o que nasceu como um convite despretensioso, agora dá os primeiros passos para ganhar um espaço maior. Aqui em Votuporanga nós fomos primeiramente convidados, a gente teve um tempo fora de Votuporanga e quando nós voltamos, nós fomos convidados a participar da Feira do Parque da Cultura, a Feira de Artesanato, que acontece todo o terceiro final de semana de cada mês lá no parque. E aí nós pedimos para que a gente conseguia trabalhar com doces. Foi permitido e aí a gente iniciou a jornada. Nós moramos e trabalhamos no mesmo lugar, né? Então já está ficando pequeno, porque o pessoal procura, atendemos iFood também, né? Então a gente precisa de um lugarzinho, não vai ser uma loja, vai continuar na nossa casa, mas já um espaço mais modernizado, mais próprio para trabalho. Alguns quilômetros de distância, na cidade de Inhandeara,
A história do David também mostra que empreender é uma decisão que exige planejamento. Apesar de atuar no ramo de estética automotiva há 2 anos, foi somente há 2 semanas que ele deixou o emprego com carteira assinada para se dedicar totalmente à empresa, o que já é um dos muitos desafios. Os maiores desafios foram desenvolver produtos que trouxessem literalmente resultados imediatos e praticidade para o pessoal estar utilizando. E além do mais, toda a parte burocrática, Anvisa, vigilância sanitária, nossa empresa é 100% regularizada e passar essas etapas demanda muita pesquisa, estudo e criatividade para sempre estar inovando com produtos de alta tecnologia. E seja para quem está começando ou para quem deseja tirar um sonho do papel, empreender continua sendo um desafio diário. E para quem já percorreu esse caminho, o conselho segue o mesmo. Planejamento, persistência e coragem são fundamentais para transformar uma ideia em negócio. Sempre buscar informação, buscar conhecimento, informação e procurar saber o que está girando no mercado, o que o cliente gosta e o que aquela clientela que você quer atender procura de produto, né? Seja ali no artesanato, seja na culinária, seja em qualquer setor, mas eu penso que tem que procurar informação e conhecimento. Empreender é um desafio muito grande, né? Porque desenvolver produtos não é o fator difícil, mas você tem que vender. Mas o empreender te traz uma liberdade financeira fantástica. Então, se você tem a vontade de empreender, não deixe de começar hoje mesmo. Todo empresário e empreendedor é uma pessoa de muita garra, muito vocacionado a querer fazer o melhor, mas esquece muitas vezes de parar um pouco, sentar, colocar no papel e fazer o planejamento. E a gente está aqui sempre à disposição para ser esse momento dele parar, repensar e ajudar ele a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é o empreendedor, e fazer o negócio acontecer. E se você quiser empreender e abrir a sua empresa, a partir do mês de julho, a Receita Federal passará a emitir o CNPJ com mudanças, adotando o sistema alfanumérico. Acompanhe as informações. A mudança passa a valer a partir do mês de julho, quando a Receita Federal vai emitir o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, em formato alfanumérico, composto por letras e também números. O objetivo é expandir a capacidade de registro, mas empresas já existentes não terão seus números alterados. Sistemas e softwares fiscais precisarão estar atualizados para reconhecer o novo padrão. O CNPJ continuará com os mesmos 14 caracteres, mas os 12 dígitos que compõem a raiz, que é a identificação da empresa, e a ordem da matriz e filiais poderão conter letras. Empresas de contabilidade e negócios que emitem notas fiscais precisam garantir que seus sistemas validem e aceitem o novo formato alfanumérico para evitar erros na emissão de documentos. Mais informações detalhadas podem ser consultadas no documento oficial de perguntas e respostas da Receita Federal sobre o tema. O site da Receita é o gov.br/Receita Federal. Faremos um breve intervalo e logo em seguida voltamos com a previsão do tempo e uma reportagem especial sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no mês de junho. Fique conosco e não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Jornal. Vamos saber agora como ficará o tempo em Votuporanga e região. Segundo o portal Climatempo, apesar do friozinho registrado na manhã de hoje, os dias seguem mais quentes no Noroeste Paulista. A terça-feira deve ter tempo aberto e sem nuvens e não há previsão de chuva até o momento. Agora, fazendo o nosso tradicional passeio pela região, em Estrela do Oeste temos a máxima de 29 graus e a mínima de 17, com a umidade máxima do ar 88%. Em Macaubal, os termômetros apontam a máxima de 30 graus e a mínima de 16, com a umidade máxima do ar 88%. Em São João de Iracema, a máxima é de 30 graus e a mínima de 16, com a umidade máxima do ar 89%. Hoje em Votuporanga, a máxima é de 29 graus e a mínima de 17, com a umidade do ar máxima em 86%. E na quarta-feira, já abrindo o mês de julho, o dia será bem parecido. Sol ao longo de todo o dia e sem nuvens no céu.
A máxima será de 29 graus e a mínima de 16, com a umidade máxima do ar em 81%. Estamos no último dia do mês de junho, mês escolhido para celebração e reflexão sobre o orgulho LGBTQIA+. A data também reforça a importância da conscientização da população sobre o respeito à diversidade. Nossa equipe conversou com alguns especialistas sobre o tema. Confira na reportagem de Alan Alves. LGBTQIAPN+, uma sigla que reúne diferentes identidades de gênero e orientações sexuais. O símbolo mais amplia essa representatividade. E apesar da bandeira de arco-íris simbolizar diversidade, orgulho e inclusão, a realidade de quem faz parte dessa comunidade não é tão colorida. Os dados do Atlas da Violência mostram um aumento nos casos de intolerância contra pessoas LGBT no país. De 2022 a 2023, foi registrado um crescimento de 35% nas ocorrências de violência contra homossexuais e bissexuais. Esse número é ainda maior, 43%, quando as vítimas são transexuais e travestis. Esses dados refletem as consequências da LGBTfobia no país. A advogada e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Unifev, Renata Lacerda, explica o que caracteriza esse tipo de crime e como ele se manifesta na sociedade. Quando nós pensamos em LGBTfobia, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é o fato de que o que se visa proteger é a diversidade acerca da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, quando nós pensamos em homofobia, nós estamos tratando daquela aversão em relação à orientação sexual da pessoa. E quando nós falamos em transfobia, nós estamos pensando naquelas posturas que são intolerantes acerca do gênero da pessoa. Além disso, ela explica que, embora não exista uma lei específica que tipifique a LGBTfobia no Brasil, esses crimes são punidos com base na legislação que trata o racismo. Quando nós pensamos em penalidades no Brasil, a gente tem que lembrar que somos resguardados acerca do princípio da legalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que na ausência de uma lei específica, porque nós não temos uma lei específica que cuide da LGBTfobia ainda no Brasil. Então, enquanto o legislador não criar essa norma específica, o Supremo, que é o guardião do corpo constitucional, cabe a ele fazer com que todos os nossos valores sociais, as nossas bases e os nossos fundamentos constitucionais que estão pré-estabelecidos na norma maior, precisam ser resguardados. E a dignidade da pessoa humana é um deles. Como a dignidade da pessoa humana é o que está sendo ofendido nos crimes de LGBTfobia, o Supremo entendeu na ADO 26 e no mandado de injunção 4733 que, enquanto o legislador não operar, a norma que vai ser aplicada é a lei do racismo. Dessa maneira, todas as posturas que estão enquadradas na lei de racismo são equiparadas, assemelhadas também à postura da LGBTfobia. Para além das consequências jurídicas, a LGBTfobia também provoca impactos na saúde mental das vítimas. A psicóloga Ayla Almeida ressalta os prejuízos emocionais causados pela discriminação. O impacto dessa condição de estresse crônico sobre o corpo da pessoa, né, desse indivíduo, e esse processo de reiterada violência, ela produz essa hipervigilância, né? Ela produz um retraimento social, né? Ela produz um isolamento. Quem vivencia esses desafios na prática é Tom Sheik. Como integrante da comunidade e membro do Conselho de Direitos Humanos, ele atua diariamente na luta por mais inclusão e na defesa dos direitos da pessoa LGBT. A questão da vulnerabilidade social da população vai desde evasão escolar, expulsão de casa, problema com a questão profissionalizante pela questão que desencadeia a evasão escolar. A gente tem o preconceito, agressões físicas, psicológicas. Dentro da Cicla a gente cuida deles, porque tem a questão da saúde, política pública para a saúde, a própria cultura que a gente está incluindo a população dentro da sociedade, assistência social, que tem serviços públicos dentro do evento. Então a gente trabalha tanto o preconceito quanto os outros temas que é sensível para a população. Antes de encerrar o TV Jornal de hoje, uma última informação. O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, anunciou ontem, durante sessão da Câmara Municipal, que se afastará temporariamente do cargo para um período de férias.
Com isso, a administração municipal ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito Luiz Torrinha pelos próximos 20 dias. O afastamento deve começar no final desta semana, após o envio da comunicação oficial ao Poder Legislativo. E a edição do TV Jornal desta terça-feira fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais informações para você. Até lá!